Olá, turma. Então eu vou demonstrar para vocês como nós podemos fazer o diagrama de sequência que eu havia explicado na aula anterior. Então vamos começar pelo nosso diagrama de caso de uso, né? Então vamos colocar aqui o nosso usuário secretária, né? Vamos colocar o nosso caso de uso emprestar livro. Caso de uso, diagrama de caso de uso extremamente simples, né? Só para servir de apoio para a gente fazer o nosso diagrama de sequência, tá? Bom, temos o nosso diagrama de caso de uso, então vamos fazer o nosso diagrama de classe agora. Perceba que a gente vai usar o mesmo projeto para a gente fazer, então todos os artefatos vão ficar num mesmo projeto. Então vamos clicar aqui em diagrama, né? Diagrama de classes, tá? Então a gente não vai abrir um novo, percebam que todos os artefatos vão ficar aqui à esquerda, né? Vamos então colocar a nossa interface. Interface do sistema, né? Agora a gente vai colocar a nossa classe de controle, tá? A nossa classe de controle do sistema. Tá? Vamos fazer a associação entre ambas. Vamos inserir então as nossas classes, começando pela classe funcionário e a nossa classe empréstimo, que é empréstimo do livro, né? E por fim a nossa classe livro, tá? Percebam que a nossa classe de controle, então, ela se comunica com todas as classes do sistema. Aqui ficou feio esse aqui. Agora sim. Tá? E que nós também temos uma associação entre funcionário e empréstimo e livro. Percebam que a gente não está se preocupando aqui com multiplicidade, a gente não está se preocupando com os atributos e nem os métodos das classes, tá? O objetivo dessa videoaula não é esse. Então nós estamos criando os principais artefatos de cada um dos diagramas, do diagrama de caso de uso e do diagrama de classes. A gente não está preocupado em fazer o diagrama de classe a nível de domínio do sistema, ou seja, o diagrama de classes completo. A gente está só criando o básico para a gente poder reutilizar lá no diagrama de sequência. Tá? Então perceba que aqui a gente já tem o nosso diagrama de classes também. Bom, agora, nesse momento, a gente então vai criar o nosso diagrama de sequência. Como que a gente faz? Clicamos aqui novamente, né, na raiz do nosso projeto. Vamos aqui em diagrama de sequência. Tá? Então, a partir de agora é que a gente vai, de fato, fazer o nosso diagrama de sequência. Então percebam, né? Então a gente tem lá o nosso usuário secretário. A gente vai clicar sobre ele e vai arrastar para cá, tá? Percebam que automaticamente já foi criado aqui a nossa linha de vida aqui, né? Do nosso usuário, tá? E isso vai acontecer para todos que nós arrastarmos para cá. Percebam que se nós não tivéssemos os diagramas prontos, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes, nós podíamos criar simplesmente os nossos artefatos nessa opção aqui, tá? Ok? Tranquilo, né? Um exemplo, né? Se nós não tivéssemos o nosso usuário secretário, nós iríamos criar aqui em Lifetime, por exemplo, tá? E ele já criaria ali um objeto e a linha de vida, tá? Só que como nós já temos, nesse caso, a gente não precisa utilizar essa opção. Ou a gente pode criar iniciar aqui pelo usuário. Então percebam que ele cria também.
Mas se nós já temos o nosso diagrama de caso de uso, não tem por que a gente criar novamente, tá, pessoal? Então, qual é o próximo que nós vamos incluir? Nós vamos colocar a nossa interface, tá? Interface do sistema, clicamos e arrastamos. Depois nós vamos colocar o nosso objeto funcionário, a nossa classe funcionário, tá? Percebam que a gente vai inserindo um do lado do outro, e depois que nós inserirmos os nossos usuários e objetos e classes, a gente começa a fazer as interações entre eles por meio das mensagens. Mas vocês vão perceber que é extremamente fácil. A próxima classe que a gente vai incluir então é a classe livro, e por fim a nossa classe empréstimo, tá? Bom, nós temos aqui então o nosso usuário, a nossa interface do sistema e as nossas classes funcionário, livro e empréstimo. Então o que a gente tem que fazer agora? Bom, a gente tem que fazer a interação, né, a comunicação entre esse usuário e esses objetos, né? Então, primeiro que a gente vai fazer a matrícula, tá? Então a gente vai escolher uma mensagem síncrona, né? Percebam aqui onde eu estou passando o cursor do mouse. Nós vamos clicar então na linha de vida do nosso usuário e vamos posicionar onde esse usuário vai enviar a mensagem, que é para a interface do sistema, tá? Percebam que ele já criou ali uma opção para a gente digitar qual que é o título dessa mensagem. Então a gente vai colocar matrícula, vamos clicar fora. Não tinha necessidade de colocar a numeração ele coloca automático. Eu acabei digitando sem perceber isso. Então percebam que ele já colocou automaticamente ali a numeração, né? Então, primeira mensagem que foi disparada do usuário secretária para a interface do sistema é de solicitação de matrícula, tá? Percebam que o foco de controle já foi criado automaticamente, vocês não precisaram criar. Lembra que eu expliquei isso na aula anterior, tá? Bom, uma vez a secretária tendo solicitado a matrícula, então, para a interface do sistema, então a interface ela vai fazer uma consulta, né? Ela vai consultar o cadastro de funcionário lá para verificar se é possível. Então nós vamos colocar uma outra mensagem síncrona, né? Disparando para a classe funcionário, e vamos colocar consultar, tá? Vamos clicar fora. Tá, pessoal? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos disparar uma mensagem de retorno, tá? Da classe funcionário, tá? Para a interface do sistema, tá? Então, como que nós fazemos isso? Vamos encontrar aqui a opção de Reply Message e clicamos. Então aqui a gente tem a nossa mensagem de retorno. Percebam que não precisa escrever nada aqui, nenhuma descrição na mensagem de retorno, tá? Bom, uma vez o usuário tendo feito o acesso à interface do sistema, solicitando a matrícula e tendo consultado a classe usuário, o próximo passo então é digitar o número do exemplar, tá? Então a gente vai disparar mais uma mensagem síncrona, né? Vamos clicar aqui na linha do tempo e vamos acionar a interface do sistema. Então colocamos aqui número exemplar, clicamos fora. Percebam que ele vai colocar a numeração. Percebam que a numeração aqui ficou 1.1 porque nós fizemos no mesmo foco de controle. Tá? Então, quando for no mesmo foco de controle, ele vai na numeração sequencial, tipo 1, 1.1, 1.2 e assim sucessivamente. Quando nós disparamos uma mensagem síncrona num outro momento da linha de vida, percebam que a numeração vai ser outra, né? Então, aqui o número 2.
Tá? Bom, o usuário tendo realizado a consulta, né, do número do exemplar, então primeiramente vai ser acionada a interface do sistema, tá? E aí a interface do sistema, por sua vez, vai realizar essa consulta na classe de livros. Então, posicionamos lá e colocamos consultar. Ele vai realizar a consulta na classe lá do livro. Percebam que ficou 2.1. Fazendo a consulta na classe livro, então essa classe ela vai retornar essa consulta para a interface do sistema. Então, mais uma vez, a gente clica aqui no Reply Message, que é a mensagem de retorno. Só posicionamos aqui em cima das duas classes que estão interagindo, a classe livro e a interface do sistema. Clicamos e ele vai dar esse retorno, tá? Por fim, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a confirmação do empréstimo, mais uma mensagem síncrona que vai ser disparada do usuário. Percebam que na linha de vida é mais abaixo, né? Ou seja, a próxima ação do usuário. Então, ele vai disparar para a interface do sistema, que a comunicação está sendo feita do usuário sempre com a interface do sistema. Então, o usuário vai digitar lá, confirma, né? Ele vai confirmar aquele empréstimo. Clica fora. Tá? E essa confirmação do empréstimo, então, vai disparar uma mensagem síncrona para a nossa classe de empréstimo. Tá? Que vai ser emprestar. A classe de empréstimo, então, ela vai confirmar esse empréstimo e aí ela vai emitir lá uma mensagem de retorno para a interface do sistema dizendo que o empréstimo foi realizado com sucesso. Tá? Então, percebam, aqui está concluído o nosso diagrama de sequência, extremamente simples, extremamente fácil. Tá? Se vocês já têm o diagrama de caso de uso, se vocês já têm o diagrama de classes, fica ainda mais fácil. Então, o trabalho que vocês vão ter é de arrastar esses usuários ou esses objetos e classes que vocês vão precisar que vai ter algum tipo de interação por diagrama, e depois vocês fazerem o envio das mensagens, seja síncronas ou assíncronas, né, entre os diversos usuários e classes do diagrama e as mensagens de retorno. Então é um diagrama extremamente simples de fazer, tá? A gente observando o desenho do diagrama parece um pouco complicado, mas na hora de fazer vocês entendem um pouco melhor do que se trata, tá? Acredito que era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje para vocês. Espero que vocês reproduzam esse diagrama, que vocês façam esse diagrama e vocês entendam. Tá? Um abraço e até a nossa próxima videoaula.